Olá, tudo bem com você? Quero te dar as boas-vindas aqui a esse vídeo. Estamos começando mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa EPD dos adolescentes da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Então seja muito bem-vindo, fique à vontade, você, adolescente ou quem quer que for que chegou até aqui. Espero que o Senhor edifique o seu coração, alimente aí o seu espírito por meio da leitura e do estudo da palavra de Deus que a gente vai ter aqui nesse momento. Espero que o Espírito Santo esteja conosco, nos guiando aqui nos nossos estudos. Então, a gente tá, ao longo das últimas semanas, estudando os evangelhos, né? Aí com base em uma revista que se chama Uma Viagem pela História da Redenção, parte 5. E hoje, então, a gente vai continuar com essa revista. Chegamos na lição 9 e o nosso foco hoje vai ser pensar um pouquinho sobre a nossa missão como igreja, a nossa missão como discípulos de Cristo, né? Porque eu acho que a gente já até comentou sobre isso em algumas aulas anteriores, mas Jesus vai e deixa instruções para nós, né? Que somos seus servos, seus amigos, seus discípulos, sua igreja. E a nossa missão, como você deve saber, espero, é anunciar a morte e a ressurreição de Jesus. E hoje a gente vai pensar um pouco sobre a relação entre o evento da ressurreição de Cristo e a nossa missão como igreja. O que as páginas aí do Novo Testamento, das Escrituras, podem nos ensinar sobre isso. E é muito legal a gente pensar nisso, ter isso vivo no nosso coração, né? Sobre como é importante a gente exercer a nossa missão como igreja de espalhar a boa notícia, né? A morte e a ressurreição de Jesus. A gente pode pensar sobre isso primeiro na nossa própria vida, o impacto que teve o fato de outras pessoas terem falado de Cristo para nós, né? Porque se a gente chegou até Jesus e está buscando aí estabelecer um relacionamento com Ele, foi porque a gente ouviu, alguém falou pra gente, alguém nos trouxe, alguém nos deu um testemunho, alguém foi testemunho de Cristo e por meio do Espírito Santo fez com que o Evangelho chegasse até nós. Sabe, cada um tem a sua história, pode ser alguém da sua família, que foi sempre um exemplo para você, que te levou para a igreja, pode ser um amigo, pode ser um conhecido, não sei como, as histórias, cada um tem a sua, né? Jesus age por meio de muitas pessoas e de várias formas diferentes, e é lindo de ver, mas então, vamos ter sempre isso vivo no nosso coração, né? Se alguém foi usado pelo Espírito Santo para trazer o Evangelho até nós, hoje que nós somos então convertidos, salvos, nós também temos essa missão de levar o Evangelho para outras pessoas, para que mais pessoas possam viver o privilégio que é caminhar com Jesus, como, enfim, nós hoje podemos também viver. A gente vai falar um pouco sobre isso, né? Olhar aí também para os eventos da ressurreição, a atitude dos discípulos, a atitude de Jesus, o que a gente pode tirar disso tudo para a nossa vida. Vamos orar primeiro, né, antes de começar, que eu tô aqui numa introdução e se deixar eu já começo a falar e não paro mais. Vamos orar antes de começar, juntos. Pai querido, muito obrigada por essa aula, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui refletindo e aprendendo mais sobre Ti, aprendendo mais sobre a nossa missão. Obrigada, Deus, porque nós podemos ler a Bíblia, nós podemos ouvir a Tua voz. Obrigada, Deus, porque nós podemos aprender de Ti, porque nós podemos ser alimentados por Ti, pelas Tuas palavras, Deus, nas Escrituras. Eu peço para que nesse momento o Senhor nos guie nesses estudos, guie a nossa reflexão, envie o Teu Espírito Santo para falar conosco, Deus, e que a gente possa sair daqui renovados, edificados e transformados pela Tua palavra, pelo Teu amor, Deus. Abençoe os nossos adolescentes, a nossa igreja e essa aula. Em nome de Jesus, amém. Então, pessoal, pensando aí sobre os eventos da morte, da ressurreição de Jesus, cabe a gente lembrar de como ficaram os discípulos nesse meio tempo, né? Porque
lembrem que eles só conseguiram ter os olhos abertos e realmente compreender quem era Jesus e o que era tudo aquilo que ele tinha dito e ensinado para eles depois da ressurreição. Porque antes da sua morte, ele já tinha falado com seus discípulos que ele ia morrer, que ele ia ser ressuscitado, só que eles não entendiam, eles só foram entender isso muito depois. Então, quando eles viram, de repente, Jesus crucificado, imagina como eles se sentiram, né? Eles estavam ali caminhando com esse mestre, né? Aprendendo com ele, construindo um relacionamento com ele. E imagina só o que eles sentiram, né? Tristeza, dúvida, medo, né? Falta de esperança, certamente estavam aí entre os sentimentos desse pessoal. A gente sabe que o Pedro, por exemplo, estava amargurado porque ele tinha deixado tudo para seguir Jesus, né? Era essa a instrução de Jesus, inclusive. E agora tudo para eles teria se acabado, né? Eles não tinham entendido que Jesus ia ressuscitar, enfim. Então aquilo era o fim, agora tudo acabou. E é interessante que Jesus, vocês devem se lembrar que Jesus tinha avisado Pedro antes de morrer que Satanás ia tentá-lo, que ele ia negar, que Pedro negaria Jesus, né? Jesus fala para ele isso, só que o Pedro não, ele não acredita. Ele acha que ele é forte, ele se sentia ali forte, estava com Jesus até o fim, jamais ia negá-lo, né? De maneira nenhuma. Mas era um equívoco, né? Porque ele não era forte, coisa nenhuma. E quando ele ficou com medo ali, né? Depois que Jesus é preso e perguntam para ele se ele estava com Jesus, ele fala que não o conhecia 3 vezes, né? Enfim, Jesus então estava morto e os discípulos estavam enfrentando tudo isso, não só os discípulos, né? As mulheres que eram discípulas de Jesus também tiveram sempre um papel destacado no seu ministério e elas também estavam desoladas, né? As mulheres nessa época e nessa cultura eram muito desprezadas pelos homens, mas não pelo mestre, né? Não por Jesus. Jesus foi um amigo, foi um defensor naquela sociedade opressora para as mulheres, e elas amavam ao mestre, demonstraram inclusive mais coragem do que os discípulos homens, porque elas permaneceram contemplando de longe a crucificação, né, como conta no Evangelho lá em Lucas. E, enfim, elas também estavam desoladas. Para elas também tinha sido, né, as esperanças delas foram para o túmulo com Jesus. Só que, então, a gente sabe, né, a Bíblia nos conta que quando ao amanhecer de domingo, elas foram até lá para ungir o corpo de Jesus, chegaram lá, ficaram confusas e aflitas mais ainda, né, do que elas já estavam, porque o corpo de Jesus não estava lá. E a Bíblia nos conta que aparecem 2 varões com vestes resplandecentes contando que Jesus havia ressuscitado. Mas os discípulos, homens, né, eles continuavam apavorados, se reunindo a portas fechadas, com medo dos judeus, né? E queriam entender o que estava acontecendo. Eles até recebiam essas notícias sobre o Cristo ressuscitado, mas não acreditaram, achavam que era tudo ilusão, como está registrado lá em Lucas. Então, vamos lá, vamos ler a Bíblia, vamos abrir a Bíblia. Abre a sua Bíblia aí em Lucas, que a minha já está aberta, no capítulo 24, é o último capítulo do livro de Lucas. Vamos ler a partir do versículo 36 até o versículo 42, que é quando o texto registra aí a grande mudança, ou seja, todo esse sentimento aí de tristeza, de falta de esperança, de o fim, agora acabou tudo, que os discípulos estavam sentindo, né? Eles não estavam acreditando também que Jesus tinha ressuscitado, tudo isso parecia loucura para eles. Enfim, tudo vai mudar aqui, nesse momento. Esse momento que a gente vai ler, que é quando Jesus aparece no meio deles. Mas aí eu já tô dando spoiler. Já abriu a Bíblia? Espero que sim, acompanhe comigo a leitura. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estar vendo um espírito. Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados e por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto,
mostrou-lhes as mãos e os pés. E por que não acreditarem eles ainda por causa da alegria? E estando admirados, Jesus lhes disse: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Gente, imagina só a cena, eu fico até arrepiada, olha só. Numa sala trancada, tava só os discípulos e, puf, Jesus aparece no meio deles. Jesus, depois de terem visto, depois de todo mundo ter visto ele ser crucificado e morto. Enfim, imagina só o mix de sentimentos, alegria, susto, surpresa, alívio, né? Alguns até ficaram ali sem acreditar, chocados, né? Provavelmente. E Jesus quebra esse espanto, pedindo alguma coisa para eles comerem e mostrando, olha só, sou eu mesmo. Vamos lá, olha só, minha carne, meu corpo, meus ossos, parece um espírito? Alguém achou que era um espírito, né? Não podia ser verdade. O cara morreu tá aqui do nosso lado? Como pode ser? Jesus mostra pra eles que é verdade, sim, e quebra aquilo ali pra eles comerem juntos. E aí, a partir disso, vão se seguir 40 dias intensos e a mudança dos discípulos é impressionante. O início do livro de Atos vai nos contar um pouco sobre isso, né? Eles mudam a partir da certeza da ressurreição, né? A partir desse momento que eles percebem que é verdade, que Jesus ressuscitou, a ressurreição muda completamente a vida dos discípulos, porque eles se tornam cheios de alegria e de vontade de compartilhar tudo o que eles sentiram, viram e compreenderam. Tudo aquilo tinha inundado a vida deles, eles precisavam compartilhar, levar isso para as outras pessoas. E isso, inclusive, torna-se uma missão, né? Não é só uma vontade, mas torna-se uma instrução do próprio Cristo, que deixa para os seus discípulos e para nós também, né, uma instrução clara: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, como está lá em Marcos 16:15. Então, isso se tornou isso moveu a vida dos discípulos, né, e deve mover a nossa também. Então, eu quero te convidar agora a vir comigo para um outro texto, lá para Atos 1. Abre a sua Bíblia em Atos 1. A gente vai ver um pouco sobre um momento em que Jesus estava, então, depois da sua ressurreição, conversando, comendo com os discípulos. E ele vai falar algumas coisas muito importantes para eles, e a gente vai perceber, né, a gente aqui pode aprender que também não foi só alegria, entusiasmo que deram ousadia e coragem para os discípulos desempenharem essa missão, né, de proclamar a ressurreição de Cristo. Não foi só isso, teve algumas outras coisas essenciais. Então, olha só, vamos ler os versículos 6, 7 e 8. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. É isso mesmo. Essas outras duas coisas essenciais para os discípulos, para ajudá-los na sua missão, são a presença do Espírito Santo, em primeiro lugar, que é o que Jesus promete aqui, né? Fala que para eles esperarem ali onde eles estavam, que depois de um tempo o poder do Espírito Santo desceria sobre eles. Então o Espírito Santo foi essencial para eles, para os discípulos, e o reconhecimento da missão de ser testemunhas de Jesus, né? Que é mais do que só, eu estou muito feliz, então eu vou contar isso para todo mundo. Também é a certeza de que é uma missão, de que nós somos testemunhas de Cristo, né? De tudo que Ele fez na nossa vida, na vida das pessoas ao nosso redor. Nós devemos falar sobre isso, testemunhar. É uma missão. E o reconhecimento disso também foi fundamental para os discípulos. E esses dois fatores também são essenciais para nós hoje em dia, que também temos a mesma missão, ok? A gente falou lá no início, né, da aula sobre a importância, por exemplo, que outras pessoas tiveram na nossa vida ao trazer para nós o Evangelho, ao falar para nós sobre Cristo e sobre a sua ressurreição.
E essas pessoas que foram testemunhas de Cristo para nós foram muito importantes nas nossas vidas, e nós também podemos ser para outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem, né? Porque o mundo clama por Cristo, as pessoas precisam de Cristo, né? Então, os discípulos entenderam, a partir desse momento, né, que a ressurreição dava início a uma nova era, a uma vida superior e plena, e tudo mudou a partir da ressurreição de Cristo. Resumindo, a ressurreição foi a base para a missão da igreja e continua sendo, né? Até hoje em dia, nós temos essa mesma missão. A consciência do novo tempo, da nova era instituída por Jesus, levou os apóstolos a proclamarem a ressurreição. E é significativo, inclusive, que Jesus comissionou os seus discípulos, né? Deu a eles essa instrução, essa ordem de proclamar o evangelho para todos, exatamente depois da ressurreição, né? A gente leu em Marcos, também está registrado isso em Mateus, no capítulo 28, e é a grande comissão, né? Quando a gente vê a declaração de que o Cristo ressurreto, o Cristo vitorioso sobre a morte, que venceu a morte, venceu o pecado e que tem toda a autoridade, ordena que o evangelho seja proclamado em todo o mundo, debaixo do poder do Espírito Santo e sem impedimentos, né? Pedro, então, faz isso, né? Ele prega essa ressurreição. O seu primeiro sermão, no dia de Pentecostes, mostra isso de forma clara. Para você se localizar aí na sua Bíblia, em Atos 1, Jesus está com os discípulos e aí dá essas últimas instruções, né, sobre o derramamento do Espírito que viria. Aí vai ter a ascensão de Jesus, né? Logo depois que ele tem esse momento com os discípulos, Jesus vai ascender aos céus. E, enfim, vai acontecer algumas outras coisas a partir disso em Atos 1. Isso com os discípulos, enfim, vai vir um outro discípulo novo, Matias. E depois, em Atos 2, acontece o evento de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, todas as coisas ali que acontecem nesse momento. Eu recomendo que você leia, mas a partir de Atos 2, a partir do versículo 14, Pedro se levanta para fazer o seu discurso. E ele vai contar, primeiro ele explica, então, né, ele introduz aí explicando o que estava acontecendo, explicando que ninguém estava bêbado, embriagado, né, que as pessoas começam a falar em línguas que elas não conhecem, todo mundo começa a se entender e todo mundo começa a ficar atônito e perplexo, e é muita emoção, muita coisa acontecendo, e algumas pessoas vendo de fora estavam pensando que o pessoal ficou bêbado, que estava todo mundo doido, e Pedro, então, quando ele começa a sua pregação, seu discurso, ele explica que não era isso, né? Ele explica que aquilo era o cumprimento de uma profecia que foi dita pelo profeta Joel. Olha o que está lá a partir do versículo 17, que ele diz que é a profecia que estava sendo cumprida ali naquele momento. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Enfim, então ele explica, né, que aquele momento do derramamento do Espírito, das pessoas profetizando e de todas essas manifestações sobrenaturais, de que tudo aquilo já era uma profecia antiga. E depois dessa introdução, né, ele destaca o que ele realmente queria enfatizar, que são justamente os eventos relacionados à morte e à ressurreição de Jesus. Ele se dirige aos israelitas aí a partir do versículo 22, falando da morte de Jesus, né? Ele diz, varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou, por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Ele fala então da morte de Jesus e vai começar a falar sobre a sua ressurreição. No versículo 24,
ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse ele retido por ela. Ou seja, começando a explicar a ressurreição, Pedro ensina que Deus ressuscitou Jesus porque, em primeiro lugar, a morte não podia prendê-lo. Era impossível que Jesus fosse retido pela morte. Depois ele continua. Porque a respeito dele, no versículo 25 agora, porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou meu coração, e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, e nem o seu corpo experimentou corrupção. Ou seja, outro motivo, outra coisa muito importante sobre a ressurreição de Jesus que Pedro aponta aqui é que isso já tinha sido profetizado na Escritura por Davi, lá nos Salmos. Além disso, Pedro continua a partir do versículo 32 e vai ensinar que Deus ressuscitou a Jesus e o fez Senhor e Cristo. Olha só, a este Jesus Deus ressuscitou, de que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vede e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. O texto continua, então, muitos se convertem após esse primeiro discurso de Pedro e depois, em Atos 2 ainda, fala um pouco sobre a vida aí dos primeiros convertidos. Depois tem um momento muito importante em que Pedro cura um coxo e que ele faz um discurso, fala sobre o autor do milagre, que é o Cristo ressuscitado. Ele vai falar de novo sobre isso e essa é a mensagem da igreja, essa é a mensagem de Pedro, essa é a nossa mensagem. Jesus ressuscitou, é por isso que os discípulos estavam dispostos a morrer. Vocês percebem o contraste entre aquele Pedro desanimado, que negou a Jesus, que não tinha mais esperança, que estava com medo, que enfim, tudo aquilo, e esse Pedro agora, esse Pedro cheio do Espírito Santo, falando sobre a ressurreição de Jesus, é isso que deu ânimo para ele, o Espírito Santo, a ressurreição de Jesus, a missão, tudo isso. Então essa é a mensagem que ele prega, essa é a nossa mensagem. E é por causa dela, é por causa disso que os discípulos estavam dispostos a morrer por Cristo. Muitos morreram e nós devemos estar dispostos a viver e a morrer por Cristo também. E ser testemunha, como a gente já falou, é presenciar algo e falar com exatidão sobre esse fato, sobre isso que você viveu. É não guardar uma informação, não esconder para você, e é sustentar o que você disse até o fim. Os discípulos sustentaram a mensagem da ressurreição de Cristo, alguns até pagaram com a própria vida, e essa é a disposição que a gente tem que ter para pregar o Evangelho. A gente precisa desenvolver entusiasmo pela ressurreição de Cristo, sendo testemunhas para que mais pessoas o conheçam, para que mais pessoas possam fazer parte desse reino, para que mais pessoas que não possuem um relacionamento com Cristo possam viver esse privilégio, que é conhecer Jesus. Enfim, concluindo, chegando ao final dessa aula, o que a gente pode levar, Morte geralmente significa o fim. Mas não era esse o caso de Jesus, porque ele enfrentou açoites, carregou sua cruz, levou as nossas dores, quebrou correntes e cadeias e morreu por nós.
Mas a morte não saiu vitoriosa, né? Ele venceu a morte. A morte foi vencida por Cristo, que deu a sua vida e a tomou de volta. Então, a morte que tanto nos aterroriza, né, foi derrotada. E isso nos traz vida, né? A gente tem vida em Cristo e isso nos move também, deve nos mover como moveu os discípulos ali do início da igreja. Então, o nosso desafio é esse, a nossa missão é essa, é testemunhar sobre isso, testemunhar sobre a ressurreição de Cristo e levar esse reino, contribuir para a expansão do reino de Cristo. O que é isso? A expansão do reino de Cristo é que mais pessoas conheçam a Jesus e tenham esse reino dentro deles, assim como nós temos ele dentro de nós. E essa é a nossa aula de hoje. Agradeço a você que assistiu até aqui e te convido a orar comigo antes da gente finalizar. Senhor Jesus, muito obrigada pelo teu amor, pela tua graça. Agradeço porque o Senhor ressuscitou, Jesus ressuscitou e nós podemos ter esperança, nós podemos ter vida e nós podemos ter paz contigo, Pai. Nós podemos caminhar contigo, desenvolver um relacionamento com o Senhor. Eu peço então, Senhor, para que o Senhor nos dê coragem, nos dê o poder do Espírito Santo, nos dê reconhecimento da nossa missão e nos ajude assim a proclamar o teu evangelho, a proclamar a morte e a ressurreição de Jesus e a poder ser e nos ajude a ser testemunhas de Cristo para mais pessoas que não o conhecem ainda, Deus, que a gente possa levar o teu amor e essa boa notícia para pessoas que ainda não a conhecem, para pessoas que ainda não experimentaram o enorme privilégio que é ser filho teu, Pai, que é sermos filhos teus. Eu peço então para que o Senhor nos capacite, para que o Senhor nos preencha e para que o Senhor nos ajude a cumprir com a nossa missão como igreja, todos os dias, Senhor, por onde formos. Em nome de Jesus, amém. É isso, pessoal. Um beijo para vocês e até a próxima.